Ora, muito boa tarde para todos, muito boa tarde para aqueles que nos acompanham aqui na Califórnia, muito boa tarde para aqueles que nos acompanham na costa leste dos Estados Unidos da América, no Canadá, portanto, que princípio, digamos assim, não bem fim de tarde, princípio já passou algumas horas, mas não estamos bem no fim de tarde aqui na Califórnia, onde são um pouco depois das 17 horas. Já boa tarde a querer ser noite para a costa leste dos Estados Unidos da América e obviamente uma já boa noite avançada para aqueles que nos acompanham, quer na região autónoma dos Açores, quer em Portugal continental ou na região autónoma da Madeira. Também muito boa noite para aqueles que nos acompanham no Brasil, em Brasília 21 horas, e temos, particularmente no sul do Brasil, várias pessoas que acompanham as nossas vozes. Este é o segmento da Palcos, Portuguese American Leadership Council of the United States, em colaboração com o PBB, o Portuguese Beyond Borders Institute da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. É uma série, portanto, de conversas em língua portuguesa com elementos da nossa diáspora, obviamente nos Estados Unidos da América, onde a Palcos está assediada e serve a comunidade a nível nacional, e onde também está assediado no estado da Califórnia o PBB da Fresno State. Muito boa tarde mais uma vez, bem-vindo ao nosso convidado, Zé de Carvalho, e de uma forma muito especial também, bem-vindo ao nosso co-moderador, meu amigo Elídio Pereira, a quem passo a palavra para a sua saudação de sempre. Ok, caro Zé Carvalho, desculpe, permita-me tratá-lo assim, embora não nos tenhamos conhecido. Eu quero apresentar-lhe os meus agradecimentos em meu nome pessoal e também no nome da Palcos, que eu represento nestes webinários em português, como diretor. Nós tentamos sempre fazer umas perguntas que mais não são do que dar o início a conversas totalmente informais e não são perguntas previamente elaboradas para que as pessoas fiquem a saber o que é que vamos conversar, mas eu passo a começar a iniciar este webinário com a primeira pergunta e sei que de todas elas vai ter um grande acolhimento seu. Zé do Carvalho, então, por favor, trace-nos um breve perfil seu, para que a comunidade portuguesa e luso-americana e da diáspora de costa a costa fique a saber quem é o Zé do Carvalho. Eu sei que é membro do Conselho da Diáspora Açoriana e, profissionalmente, é representante da companhia aérea SATA na Califórnia. Faça favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Sr. Diniz, boa tarde, Sr. Elídio. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos que nos ouvem e escutam. O Zé do Carvalho é um rapaz nascido na Terceira, que vivi e cresci lá toda a minha vida, até emigrar aqui para os Estados Unidos, precisamente para a Califórnia. Emigrei devido à minha profissão, que perguntaram se eu teria disponibilidade e vontade de vir à Califórnia. Eu disse que sim, e cá estou há 7 anos, não é? E devido a isso comecei a ter um contato muito direto e enorme com a comunidade da Califórnia toda, e não só, e arredores também. Mas toda a gente começou a conhecer o Zé, e atrevo-me quase a dizer que passei a ser uma das pessoas mais conhecidas na comunidade portuguesa devido a tudo o que acontece e todas as pessoas que viajam e não só, não é? Portanto, o Zé de Carvalho veio, está cá há 7 anos e por enquanto está cá para estar. Muito bem, muito bem. Já ficamos com a ideia de quando veio e onde está. E realmente trata-se de uma figura pública e isto de ser responsável por companhias aéreas, às vezes tem uns prós enormíssimos, mas tem uns contras que às vezes também não são muito agradáveis. Mas a SATA está também cá para ficar, tenho a certeza, e eu já agora aproveito também para lhe desejar as melhores felicidades. Obrigado.
Obrigado, Ilídio. A segunda pergunta cabe-me a mim. E Zeto, e permitam-me que trate o Zeto por tu, porque eu conheço-o razoavelmente bem, e até porque ele é da idade de um dos meus filhos e, portanto, eu vou tratá-lo por tu, como faço em privado e em público também. Zeto, como um dos nossos, como disseste, estás aqui há 7 anos, portanto, és um dos nossos imigrantes mais recentes. Porque não temos tido grande imigração, como tu sabes, e temos falado muito sobre isso, mesmo no teu papel na diáspora açoriana, mas mesmo antes, não temos tido muita imigração, não só dos Açores, mas também de Portugal continental, o Lídio sabe isso também muitíssimo bem, e da região autónoma da Madeira. Não temos tido, portanto, imigrantes nos últimos, eu diria mesmo, particularmente nos últimos 25 anos, não é? Há 20 a 25 anos de Portugal continental, dos Açores, mais ainda dos Açores, praticamente para a Califórnia, tem sido nos últimos 35 ou 40 anos. Portanto, fala-nos um bocadinho de quais foram as tuas primeiras impressões quando tu aqui chegaste, particularmente porque vieste para uma comunidade que tem cerca de 150 anos de existência, uma comunidade com várias gerações. Encontravas pessoas que tinham chegado aqui há 20 anos, mas também encontravas pessoas que tinham sido os seus bisavós que aqui tinham chegado. Portanto, como é que foi esse período de adaptação, se bem que tu, atrevo-me a dizer, não foste um imigrante tradicional, ou seja, não tiveste que vir para aqui à procura de trabalho e muitas vezes ir para trabalhos que não eram aqueles que faziam lá. Tu já vieste contratado por uma companhia aérea para representar, portanto, aqui a Califórnia, onde a SATA já tinha um historial, não é? É verdade. Na realidade, sim, já tinha historial e vim cá só para fazer uma pequena adição ao que havia cá e tentar melhorar no melhor possível. Mas eu, quando vim para cá, e o Sr. Diniz diz muito bem, se calhar sou dos mais recentes imigrantes ou mais jovens a nível de estadia cá, a imigração está parada. O que torna a continuidade aqui se calhar um pouco mais difícil, mas tendo a pergunta para as minhas impressões e como é que eu me adaptei. Portanto, eu vinha com 2 receios. O primeiro era o receio do meu trabalho. Vinha com medo, tenho que ser sincero. E o segundo, eu vinha com medo porque eu não conhecia ninguém aqui. Eu vim por aí afora sem conhecer absolutamente ninguém. Cheguei a São José, uma comunidade que há 7 anos até estava bastante ativa, e ao princípio foi difícil porque não me queria expor muito, e resguardei-me um pouco. Depois vi que as pessoas estavam a acolher bem e em São José começaram a falar comigo e a adaptação foi relativamente fácil ao que eu trazia em mente, ao que eu pensava. As pessoas acolheram muito. Aliás, a nossa comunidade é uma comunidade unida e que dentre ajuda e que acolhem muito bem os que cá chegam, e isso deixou-me completamente impressionado. Não esperava isso. Depois comecei a deslocar-me. No início estive único e exclusivamente na área de São José. Depois comecei-me a deslocar mais ao Vale e a ver que, afinal, no Vale havia uma comunidade também enorme, na realidade maior do que a de São José neste momento. Há tempos atrás não, mas agora sim. E deparei-me que havia as tradições e tudo os acontecimentos que havia nos Açores aconteciam cá. E foi aí que comecei a ver já umas pessoas conhecidas, pessoas que não fazia ideia que estavam cá, e outros que sabia que estavam cá, mas que nunca imaginei que os ia encontrar. E daí comecei a fazer amizades e comecei-me a adaptar. E atrevo-me a dizer que a adaptação tornou-se muito, muito mais fácil, da maneira como as pessoas recebem e da maneira como a comunidade está ativa aqui na Califórnia até aos dias de hoje. A primeira impressão que eu tive foi que as pessoas tentam, no seu melhor possível, dar continuidade àquilo que nós tínhamos lá, de uma certa forma. Fiquei impressionado com mais de 80 salões, ou 80 salões, não é? Que existem na Califórnia toda e isso tudo, mas a comunidade facilitou-me a minha adaptação aqui.
e é isso, eu agradeço a eles todos. E surpresas em termos fora da comunidade, em termos de americanos que para ti não eram assim muito estranhos, porque vivendo na zona onde tu foste criado, nos Açores, portanto até há relativamente pouco tempo estava cheia de americanos numa base aérea, mas e relativamente àquilo que tu ouvias da América e que depois tiveste que ver em logo quando aqui chegaste, algumas surpresas? Bastantes. Nós, quando falamos na América, às vezes, quando vemos aqueles filmes, imaginamos sempre cidades gigantescas com edifícios gigantescos e um pouco diferente. E afinal, não é nada disso. Os edifícios, as cidades grandes, estão mesmo no coração das cidades principais. As outras são todas cidades normais, não são arranha-céus por todo o lado. Portanto, achei interessante e achei até bonito, não é? A Califórnia até, quando está verdinha, até parece ser os nossos Açores. Dá umas semelhanças com algumas montanhas e alguns lagos, de notar que a Califórnia é enorme, não é? Isso também foi uma das minhas surpresas, o tamanho que a Califórnia tem, porque nós não fazemos ideia, as distâncias são completamente surreais, a gente nos Açores não temos a percepção da distância, não é? Nós nos Açores em meia hora estamos em qualquer sítio da ilha, aqui em meia hora não andamos 5 milhas, portanto foi assim. A nível dos americanos, eu achei a Califórnia como um estado com uma multiculturalidade impressionante. Estão presentes e adaptam-se muito bem. Gostei que seguem as regras são cumpridores das regras, e isso impressionou-me muito aqui. O cumprimento das regras absolutamente a 100%, e isso foi uma das coisas que me impressionou. Quanto à comunidade americana, comecei a introduzir um pouco mais tarde com eles, mas são pessoas também muito receptivas e que têm muita curiosidade em tudo, e principalmente nos Açores. Muito bem, passo então para o Lídio para a próxima questão. Na realidade é sempre difícil, independentemente que se venha no século XIX, ou no século XX, ou no século XXI, mas as diferenças são abismais. Sim, 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 de certeza são. E sabe uma coisa, Zé de Carvalho, é que a indústria cinematográfica geralmente pinta com as cores muito atraentes aquilo que quer pintar. Eu recordo-me, vocês são muito novos ainda, mas eu vou-lhes contar algo que houve uma vez um presidente do Brasil que veio visitar Portugal e os aviões passavam sempre por cima de uma zona que era do bairro da Lata, que era um bairro. E então faziam os possíveis, quando vinha o Sr. Presidente, dar a volta pela Madeira, pelos Açores e pelo Algarve, para não mostrar aquilo. Portanto, a indústria cinematográfica, de vez em quando, às vezes, passa-nos essas partidas. Ora bem, e para si, Zé de Carvalho, quais são alguns dos maiores desafios que vê na comunidade portuguesa, de origem portuguesa? Claro, na Califórnia é maioritariamente açoriana. E como é que vê a comunidade nas suas várias regiões da Califórnia? E, como vê, também o futuro. Ora, muito bem. A comunidade, eu quando cheguei aqui fiquei impressionado. Visitei várias regiões, ou cidades, ou condados aqui da Califórnia, e deparei-me com uma comunidade ativa, mas ativa no sentido de festividades. Continuam com as festividades, principalmente do Divino Espírito Santo, e depois de Nossa Senhora, do Rosário, de Fátima, e portanto as festividades continuam muito ativas, mas a nível de outras vertentes já não está tão ativo. E o que é pena, porque as outras vertentes também têm que estar, nós temos que dar vida às outras vertentes, senão podemos correr o risco de daqui a dias não haver a cultura ou a língua portuguesa Exato, aqui na exato, Califórnia. exato.
quanto o futuro disto, eu penso que está um futuro um pouco difícil, porque o que eu percebi foi estas atividades são mantidas pelas nossas primeiras gerações e já algumas segundas gerações ainda aguentam, mas a terceira geração já não está tão envolvida e provavelmente a quarta não vai ter envolvimento nenhum. Portanto, ou nós, ou as comunidades, ou a comunidade em si, traz de volta a segunda, a terceira e quarta geração, ou então corremos o risco de todas estas atividades começarem a ter um fim. E isso não é bom, mas há que haver uma volta, tem que haver uma volta, tem que se começar a colocar as novas gerações nestas atividades, promover novas atividades e incutir um pouco, não é? Ou tentar trazer um pouco da língua portuguesa, mas se não, teremos que manter com a língua do nosso país em que nós vivemos agora, mas tem que haver um envolvimento maior dos jovens, porque senão o futuro não se encontra risonho. Lamento ouvi-lo dizer isso, mas não é o primeiro e infelizmente também não vai ser o último a fazer essa afirmação. Repare que, por exemplo, nós que já tarimbamos, já estamos aqui há uns anos, fazemos os possíveis para ter mensalmente, pelo menos uma hora, webinários em português. E como deu conta, gravamos-nos e podemos nos gravar, continuamos a falar muitíssimo bem a nossa querida língua. Isto é uma parte cultural, porque nós também temos uma certa dívida com os nossos ascendentes e descendentes, manter a nossa própria língua. Nós, por acaso, quando vim de Portugal, vim também mais ou menos nas suas condições, já com emprego para vir aqui e tratar sempre na carreira que sempre tive. Mas nunca deixei, embora te contactasse N americanos e N latinos, nunca deixei de cultivar a língua portuguesa, porque isto é parte cultural. Realmente, essas festas que se fazem nos clubes não são de criticar, antes pelo contrário, são voluntários para isso. Só que deixamos, por vezes, passar um pouco ao lado a parte cultural. A parte de dançar, dos bailinhos, isso é muito importante para as pessoas estarem, pelo menos, esquecer-se do dia-a-dia, que às vezes não é muito fácil, mas a parte cultural devia também ser, se não 50%, pelo menos uma percentagem grande dentro dessas festas. E é isso que o Zé nos acaba de dizer. Muito obrigado. Zé, vamos agora às perguntas mais difíceis. As primeiras 3 foram facílimas. Portanto, e é o Conselho da Diáspora Açoriana. Portanto, primeiro, como é que tu vês de facto este Conselho? E eu abro um parênteses aqui, nós não devemos ajuizar as coisas por aquilo que já existem, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o Conselho das Comunidades Portuguesas, do qual eu fiz parte 4 anos, portanto, para transparência total, tem tido muitos dilemas e os conselheiros batem-se, e depois ao fim de 4 anos, ao fim de 8 anos, ao fim de alguns estão há 12 e mais, queixam-se de não terem feito muito, não é? Ou de não poderem fazer muito porque o sistema não permite. Como é que tu vês de facto o Conselho da Diáspora Açoriana e várias partes? Como é que tu vês a questão dos votantes? Como tu sabes, foram poucos nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, também no Canadá. O Brasil teve um pouco mais, mas não foi assim grande portanto, sucesso em termos de pessoas que votaram e que estão inscritas. Portanto, como é que tu vês, primeiro, o Conselho de Diáspora Açoriana, o que é que tu vês como os seus principais objetivos?
E como é que tu vês de facto o futuro do mesmo Conselho a nível de processo de eleição, porque obviamente que toda a gente quer ser eleita por mais gente para ter maior representatividade, e também o apoio ou não apoio, ou como é que tu vês o papel do governo da região autónoma dos Açores, independentemente da cor partidária do governo. Aliás, este conselho foi proposto pelo PS e depois foi aprovado pelo PSD e pelo CDS. Portanto, quer dizer, e aliás foi aprovado na Assembleia Regional dos Açores por unanimidade, todos os partidos da extrema-esquerda à extrema-direita. E, portanto, como é que tu vês, de facto, o apoio do governo regional ao Conselho da Diáspora, este processo todo? Fala-nos um pouco dele. Bem, o Conselho da Diáspora em si, da diáspora açoriana, não é? Porque existe o Conselho da Diáspora, o Conselho das Comunidades Portuguesas, eu pertenço ao Conselho da Diáspora açoriana, é novo, vamos a ver, estamos a apanhar as dificuldades iniciais e estamos a tentar resolver. O início nunca é fácil, mas penso que o Conselho da Diáspora açoriana tem futuro, que penso que é prometedor. Eu penso que estes primeiros 4 anos vão ser os 4 anos de abertura e de início para uma atividade que no futuro será muito mais fácil para os outros que vierem, porque já vai estar todos os dilemas ou todos os problemas que estamos a apanhar no início vão estar solucionados e quem vier a seguir já não vai ter esse problema e terá à vontade ou mais tempo ou mais, para prepararem outros temas e dedicarem-se a outros temas. De relembrar que é um conselho consultivo, não é executivo, portanto as pessoas têm que perceber isso. É um conselho consultivo em que o governo dos Açores, quando quer, nos consulta a fazer uma pergunta e nós tentamos ajudar da melhor maneira possível, tendo o conhecimento que nós temos aqui da comunidade a que representamos. Eu represento o estado da Califórnia, portanto funciona assim. É óbvio que nós também podemos dar... podemos apresentar alguns problemas ou alguns dilemas que nós vemos que a comunidade está a passar e o Governo dos Açores depois, por sua vez, estuda e vê se consegue ter alguma ação ou se aceita, não é? O que nós falamos. Portanto, o Conselho da Diáspora está vivo, só para entenderem, estamos no 2º ano, foi criado grupos de trabalho. Portanto, o Conselho da Diáspora, salvo erro, são 22 conselheiros, se não me engano, agora, e fomos divididos em grupos de trabalho. E o grupo de trabalho a que eu pertenço são os 5 conselheiros dos Estados Unidos, mais o conselheiro das Bermudas. Nós temos um grupo de trabalho em que juntamos e tentamos perceber as dificuldades e tentar ajudar. Criamos uma página de Facebook que já está ativa, mas ainda não está a 100%, portanto, com vários links. Nosso objetivo é colocar vários links para todas as pessoas que nos seguem, se tiverem alguma dúvida sobre algum assunto que nós possamos ajudar, temos o link para consultarem as regras e as formas de poderem agilizar os processos a que tenham dúvidas. Falando agora nos votantes, portanto, eu penso que, e eu tenho que ser sincero, a divulgação não foi feita da melhor maneira. Não foi feita da melhor maneira. Até eu tive dificuldade e quando candidatei foi no último dia. No último dia que eu preparei tudo e candidatei-me, quem nem sabia, recebi uma mensagem de um colega meu de Boston a dizer, olha, já viste isto? E eu li e disse, olha, se calhar era uma coisa interessante devido ao envolvimento que eu tenho com a comunidade. Portanto, a divulgação não foi feita da melhor maneira ou da maneira mais correta. E tenho que ser sincero que achei um pouco complexo a maneira ou a forma de nós nos inscrevermos no site. Estava muito, muito complexo, muito, muito difícil.
E foi logo um dos primeiros pontos que nós apresentamos ao governo dos Açores, ao governo regional. Pedimos logo, assim que tomamos posse, pedimos logo uma forma deles agilizarem melhor o processo de inscrição das pessoas no website. Deixo já agora aqui, o website é Açorianos no Mundo, e já está melhor, já está mais fácil. Portanto, também deduzo que tenha sido, algumas pessoas se calhar tentaram e depararam-se com algumas dificuldades e acabaram por desistir. Infelizmente na Califórnia tínhamos 20 inscritos de uma comunidade de 350 mil que tínhamos conhecimento, só 20 inscritos, é triste, não fico contente. Um dos meus objetivos é definitivamente tentar inscrever o máximo de pessoas possíveis, para estarem atentas a isto, para estarem atentas ao Conselho e se possível, darem opiniões, porque isto é um Conselho das Comunidades e eu estou aqui para ouvir todos, não é só um nem dois. Portanto, espero que as pessoas comecem a inscrever mais, para que nas próximas votações, em vez de termos 20 votantes, termos 100 ou 200 ou 300 ou 1000 ou 300 mil, mesmo que apenas 100 ou 200 votem, porque mesmo nas votações normais a abstenção é enorme, portanto não me admiro que a abstenção aconteça aqui, portanto... E não foi o caso na Califórnia, porque dos 20 quase todos votaram, portanto é verdade, a abstenção há um ponto positivo quando os números são baixos, não é? Sim, e é verdade, Sr. Diniz, penso que a Califórnia foi do que teve mais êxito em votação, na realidade penso que fomos os que mais votaram. Em termos percentuais, exatamente. Em termos percentuais talvez tenha sido, mas de qualquer forma era importante as pessoas se inscreverem no site, volto a repetir, Açorianos no Mundo. É importante todas as pessoas, mas especialmente a comunidade mais jovem, os filhos e os netos, porque é uma maneira de acompanharem. Quanto ao apoio do governo, os apoios do governo, portanto, neste momento o que nós pedimos como Conselho da Diáspora é apoiarem no que for possível a nível de divulgação do website. Este website tem que ser divulgado mais, não é divulgado o suficiente. Não é divulgado o suficiente o Conselho da Diáspora, a comunidade ainda está muito aquém, não é? Não tem conhecimento ainda suficiente que existe um Conselho da Diáspora, em que existe um conselheiro da Diáspora na Califórnia e outros 4 nos restantes Estados Unidos. Outra vez, vou repetir, nós não somos um conselho executivo, mas somos um conselho consultivo e estamos aqui para ouvir e para ajudar também no que for possível, ou pelo menos tentar encaminhar. O governo nos apoie nesse sentido, se tivermos um apoio do governo em que facilitem, agilizem os processos de inscrição e de divulgação, já não era mau. E achas, só para fazer o paralelo e talvez seja injusto da minha parte, mas para fazer o paralelo com o Conselho das Comunidades Portuguesas, que pronto, uma das queixas é sempre nunca há dinheiro, o governo nunca investe no Conselho das Comunidades Portuguesas, investe, mas não investe aquilo que deveria de investir, e muitas vezes até nem liga muito ao Conselho das Comunidades Portuguesas. Muitas das queixas, quando eu estive no Conselho, nesses 4 anos, foram precisamente que éramos um Conselho consultivo, como o Conselho da Diáspora Açoriana, só que muitas vezes nem nos pediam conselhos, portanto faziam aquilo que queriam e entendiam, os sucessivos governos, porque eu apanhei acho que duas cores políticas, portanto não ouviam. Achas que por os Açores ser uma região mais pequena, Portugal também não é um grande país em termos numéricos, estamos a falar em 10 milhões, mas pronto, uma região com 237 milhões neste momento, há talvez uma maior disponibilidade, digamos assim, do governo regional para de facto ouvir os conselheiros da diáspora e ouvir as vossas sugestões
mesmo a nível de subsídios, de organizações que possam pedir subsídios, etc. Como é que tu vês neste momento a abertura do governo, ou dos sucessivos governos dos Açores, na tua perspectiva, para de facto, para dar voz a esse conselho, para ouvir esse conselho? Uh, eu, sinceramente, nós tivemos uma reunião todos, presencial, em que, de facto, houve vamos dizer, uma apresentação de todos os conselheiros com 2 ou 3 objetivos ou problemas ou situações que estassem ver, eu não digo resolvidas, mas pelo menos ouvidas pelo governo, e eu quando saí dessa reunião saí com a percepção que o governo sim estava com vontade de dar continuidade e ouviu-nos e tiraram notas e tudo. Agora, a continuidade tem que ser feita, não é? E vamos aguardar para ver os resultados dessas notas tomadas e isso tudo. Quanto a apoio, a gente sabe que todos os governos já andam sempre com orçamentos reduzidos, já andam sempre com orçamentos precários. Eu penso que não haverá um orçamento muito grande para o Conselho da Diáspora Açoriana. Não há, portanto, tudo o que nós vamos tentar apresentar tem que ser soluções ou problemas com soluções que tenham partido do governo e o governo é que tomar ação sobre isso, porque se for para haver apoio aí já é de outra forma, vai ser mais complicado. Acredito que o governo mostra sempre disponibilidade para ouvir e até mostra disponibilidade para tentar. Não sei se vai ser ao ponto de ser execuível, mas até agora a impressão que eu tenho, que ser sincero, não é má. Não é má. Isso é muito bom, mas como de facto o mundo não vive só dos conselhos, da diáspora e das comunidades, eu passo então para o meu colega e amigo Ilídio para a próxima pergunta, que tem algumas pertinências quanto à Califórnia e aos Estados Unidos, infelizmente. E aos Estados Unidos também. Aos Estados Unidos também. Eu realmente só queria dar um toque os poucos votos das pessoas, poucos votantes, mas que me admira bastante é também quem aceita um cargo tendo sido votado por 2 ou 3 pessoas, ou 5 pessoas, e alguns deles são familiares. Não sei bem que impacto é que possa ter, porque na política quem ganha diz sempre que foi muito bom e muito bem e teve muitos votos. Não diz é com quantos votos venceu, porque isto também às vezes não é conveniente. Agora, realmente, estar numa comissão qualquer, seja ela qual for, em que os números dos votantes e os de votos eleitos, a diferença de votos seja 2, 3, 4, 5 e alguns deles serem familiares, é um bocadinho triste, porque acontece também nos conselheiros dos Estados Unidos. Eu sei isso que chegavam a candidatar-se na noite anterior e diziam, mas o senhor fica e já atrás, o senhor vai ficar porque o A e B e C vão votar em si, e então e quem vai votar nos outros? Não há mais ninguém. Portanto isso não dá assim muita margem de sucesso. Bom, mas agora passamos a outro assunto, e o Diniz disse muito bem. Estas são as perguntas-chave mais aborrecidas e são aquelas que nós geralmente fazemos um certo ênfase, porque interessa à diáspora, interessa a toda a gente, a todos nós. Como membro atento da comunidade da Califórnia e, aliás, atento também às comunidades dos Estados Unidos, como é que o Zé vê os serviços consulares? Por exemplo, no caso particular da Califórnia, que desafios e dificuldades vê nos serviços consulares? E já agora, que soluções preconiza para melhorar esses serviços? Ou acha que está tudo bem e que, na sua perspectiva, portanto, não é preciso mudar nada? Repare que vai dar a sua opinião totalmente pessoal e totalmente. Nós não estamos a inquirir, estamos só única e exclusivamente a dar oportunidade para que se manifeste.
porque já muitas outras pessoas da outra parte dos Estados Unidos fizemos mais ou menos a mesma pergunta e a resposta, com certeza, vai ser igual àquela que já ouvimos. Mas tínhamos que lhe fazer essa pergunta. O que é que pensas, Zé? Bem, de facto, isto foi do fácil para o difícil, não é? Sou Ilídio. A minha opinião pessoal, que é do consulado, eu vou falar aqui da Califórnia, de São Francisco, não é? Porque é onde eu estou inserido na comunidade. Já viu melhores dias, digamos assim. Não está a trabalhar da maneira, não está a conseguir servir a comunidade que temos aqui. Infelizmente não. Já teve pior, melhorou um pouco, mas os serviços consulares estão aquém das expectativas, completamente. Já teve listas de espera de meses e meses e meses, melhorou agora um pouco, mas mesmo assim continuam com uma grande afluência de pessoas lá a necessitarem dos serviços e que têm sempre uma dificuldade em fazer uma marcação e a serem atendidos pelo consulado. A dificuldade é enorme. Tem que haver melhoria, tem que haver soluções. Deduzo que uma das soluções passa pelas representações consulares, em que provavelmente, e eu tenho que ser sincero, a comunidade aqui fala, a localização é péssima porque é em São Francisco, é numa ponta, fica tudo longe, o estacionamento é horrível. É tudo verdade, mas nós não podemos tirar o consulado de São Francisco, não é óbvio. Portanto, mas podemos apresentar soluções a essa má localização ou essa distância que existe. E na Califórnia, como todos nós sabemos, o coração da Califórnia, o centro da Califórnia é Turlock, não é? Turlock, ou aqui a área do Vale, digamos Mercedes, aqui esta área seria o ponto de encontro, digamos assim, da comunidade portuguesa. Eu penso que uma das soluções seria o consulado ter uma representação aqui nesta área, em que podia ter um único funcionário aqui, em que o que não falta são estabelecimentos aqui com preços super acessíveis, em que tivesse um funcionário aqui durante a semana e podia ter 3 dias, podia estar aqui no coração, aqui em Turlock, e depois 3 dias da semana, um dia da semana podia-se deslocar mais abaixo até Telar e o outro dia da semana podia até São José, por exemplo. Eu penso que seria uma das soluções. Tenho a certeza que estes custos não seriam exorbitantes, até acho que seriam mais em conta para terem um funcionário na área do Vale do que na área de São Francisco, não é? Portanto, a gente fazendo as contas, eu penso que o orçamento do consulado não ia sofrer por esta alteração. Acho que é a solução. Não haverá outra solução, porque já pensei, já falei sobre outras soluções e não são execuíveis. Penso que esta solução é a mais credível, é a mais execuível, não vejo um problema. E até deixo aqui nem sei se posso dizer isso ou não, mas, por exemplo, a SATA mudou o seu escritório de São José para o Vale de São Joaquim, e estamos aqui em Turlock, em que mais de 60% da comunidade açoriana, da comunidade portuguesa açoriana, vive no Vale. Portanto, os outros 40 estão divididos pelo resto da Califórnia toda. Portanto, não é uma ideia má, eu acho que até é uma ideia que tem que se ver com bons olhos, é uma ideia que se calhar o consulado devia pensar, porque isto traria estabilidade ao nosso consulado em São Francisco.
eles tinham o consulado no sítio onde está e tinham uma representação aqui no Vale de um funcionário que até, se quiserem, podem fazer rotativo. Uma semana pode ser um funcionário, outra semana pode ser outro funcionário, e assim sucessivamente. Se não quiserem que seja sempre o mesmo, pode até ser rotativo. Agora, eu penso que seria uma ideia excelente, eu penso que a comunidade ficaria muito mais bem servida, e até essa pessoa nem precisa ter todo o poder aqui para fazer todos os documentos ou toda a necessidade. Ele pode fazer tipo um arquivo durante a semana e depois leva para o consulado e lá terminavam o processo. Portanto, eu deduzo que isto seria a melhor solução. Uma representação no Vale, em que 2 dias, um seria outra vez em Tolar, ou São José, ou Sr. Dinis. Depois, eu acho que isto, existem formas de perceber onde existe a maior necessidade, mas pelo menos 2 dias aqui na área de Torloco, ou Mercede, ou Modesto, ou numa destas cidades aqui que estão aqui à volta, seria o ideal, porque de facto o grosso da nossa comunidade encontra-se aqui e é extremamente difícil a deslocação a São Francisco e com as poucas vagas que eles têm. São ideias que eu penso que nós somos ouvidos e vistos por bastantes pessoas a quem este assunto lhe toca diretamente, e são assuntos e ideias que realmente deviam ser aproveitados. Acontece que, e o Zé está a falar um bocado à vontade, porque não é diplomata, porque um diplomata que geralmente, quando fala, conversa, não é como aqueles artistas de circo que fazem os trapézios sem enredo, não, eles fazem toda a palavra e tudo o que fazem é sempre com enredo, sempre bem protegidos e tal. O Zé não está à vontade, devia fazer assim, só que o diplomata, mas sabe que, não, é uma maneira mais ou menos muito cínica, desculpa o termo, de me exprimir, mas é assim, mas tudo o que acabou de dizer, Zé, embora só esteja há 7 anos, já deu conta de que realmente há uma lacuna enormíssima nos serviços consulares. Agora, imagina aquelas pessoas que já estão cá há muito mais anos e aqueles que, infelizmente, não têm já as possibilidades de falar corretamente o português ou de se dirigirem ao consulado, deve ser bastante difícil. Bastante difícil. Muito obrigado pelo esclarecimento. Muito obrigado. Obrigado. E vamos passar para a próxima. Obviamente que os serviços consulares são sempre, portanto, questões inquietantes, e particularmente porque, como o Zé referiu, e o Ilídio conhece bem a Califórnia, trabalhou aqui, portanto, há vários anos com contacto na Califórnia, e como ele disse, quer dizer, para muita da população que precisa dos serviços consulares é uma população já mais idosa, e, portanto, as pessoas não têm o conhecimento, particularmente se vivem numa zona rural, não têm o conhecimento de irem a São Francisco, não é? Não é uma cidade que vão com alguma frequência, e em muitos casos isso significa 4h30 para um lado e 4h30 para o outro. Estamos a referir só na viagem 9 horas, e, meus amigos, para aqueles que nos acompanham de outras partes do país, 4h30 não quer dizer que essa pessoa esteja, portanto, a 250 milhas, pode estar a 100 e poucas milhas, 120 ou 130 ou 150 de São Francisco, mas o tráfego é o que é, e em dias de semana a pessoa para fazer essa viagem levará 4 horas para um lado, 4 horas para o outro, e muitas vezes têm até de pagar a alguém que os leve, porque exatamente. Isso é sempre muito difícil. Mas voltamos então à comunidade, Zé. Portanto, promover a nossa identidade portuguesa, açoriana, madeirense, faz-se muito, como tu sabes, através do conceito de festa. E falaste isso quando, portanto, na primeira pergunta com o Ilídio, ou seja, o que é que define, portanto, a Portugalidade
muitas vezes as pessoas, portanto, é uma festa de São João, uma festa de Santo António, uma festa do Divino Espírito Santo ou de outro santo qualquer. E, portanto, não é bem outro santo qualquer, porque a gente tem os nossos preferidos em Portugal, como outros países também têm os seus. Mas os festejos são todos à volta disso. E agora eu pergunto-te, como pessoa que está aqui há pouco mais de meia dúzia de anos, e também pela tua, portanto, faixa etária, portanto, um jovem na casa dos acabado de fazer 40 anos há pouco tempo, e, portanto, como é que se vê? Porque a gente, quando eu me refiro a jovens, não me refiro aos jovens das escolas secundárias, portanto, porque eles estão em alturas que querem o que um amigo meu, o padre Raul Marta, que foi padre aqui em Tolar 26 ou 27 anos, falava, o que eles querem é o funny fun. E, portanto, na realidade, os jovens, e foram meus alunos durante muitos anos, na escola secundária, portanto, até muitas vezes envolvem-se só pelo funny fun das coisas, não é? Mas eu refiro-me a jovens, casais, jovens nos seus 30, 40, que talvez a realidade da Portugalidade deles é através de uma festa. Como é que tu vês? Porque vieste há pouco tempo dos Açores, os Açores, bem, a Ilha Terceira também é muito festas, mas para além de festas há outras coisas. Há ciclos de cinema, portanto, há teatro, os Açores são riquíssimos e Portugal continental, o Norte é riquíssimo em teatro, e não só, outras partes do país também. A leitura, a música moderna, para além, portanto, de dois passos para um lado, dois passos para o outro. Portanto, às vezes fico abismado que muitos jovens, e quando, mais uma vez daquela idade, 30, 40 anos, não conhecem o Rui Veloso, por exemplo, não é? Sabem quem é o artista popular, não é? Deste ou daquele bailarico, mas não conhecem o Rui Veloso, ou o GNR, ou agora estou-me a falar também de grupos também um bocadinho do passado, mas pronto, esses grupos de música moderna, de música rock, há belíssima música rock em Portugal, até mesmo rap. Como é que tu vês essa trazer alguma modernidade ao conceito festa, que define muito a Portugalidade, quer seja uma romaria, uma festa do divino? Achas que há possibilidade de conciliar estas duas coisas? Ou vês que nós estamos mesmo condenados, entre aspas, a ter a festa como fazíamos há 100 anos atrás, ou talvez um bocadinho mais longa? Antigamente as festas do Espírito Santo da Califórnia eram 3 dias, agora são 7, portanto há mais uma tourada, ou mais isto, ou mais aquilo, mas não há estas coisas que que define muito quem está ainda em Portugal, independentemente de onde esteja, no Minho, no Algarve ou nas regiões autónomas. As feiras de livro, o cinema, a música moderna, etc. Como é que tu vês isto tudo no meio das nossas comunidades e se algum dia tu achas que isso pode ter espaço? E se achas que os jovens têm apetência para isso, têm, portanto, desejo de alguma coisa além daquilo que conhecem? É interessante, essa pergunta é muito interessante. É assim, na realidade, a maior expressão que nós temos aqui é através de festividades. Como eu disse no início, o Espírito Santo, as festas religiosas e assim. O que eu acho interessante é, e como eu mencionei, o futuro passa pelos jovens, e os jovens, como o senhor disse muito bem, Sr. Denis, são jovens dos 30 e 40 anos que têm que começar a pegar nessas direções, têm que começar a envolver-se nessas coisas, e daí dar continuidade ao que existe. É óbvio que se nós, vou ser agora aqui um pouco, se nós trouxermos uns chutes e pontapés aqui, eu tenho receio que a gente vai afugentar metade da comunidade, porque metade não conhece, metade desconhece, ou então se calhar ainda vamos apanhar lá algum que vai abanar o capacete, permita uma expressão. Não sei, já quando cheguei cá, eu tenho que deixar vocês saberem, porque é assim, como eu sou recente, como a gente já falou, nós nos Açores não ouvimos música portuguesa, ou raramente ouvimos música portuguesa. Infelizmente, nós conhecemos todas as músicas americanas que existem no top 100 da América e por aí afora. Eu conheci o Jorge Ferreira aqui, porque lá a gente não ouve, não é? Ou ouve pouco ou quase nada.
e isto acaba por ser assim um pau de dois bicos, não é? Vamos dizer que nos Açores nós não damos continuidade ao que é português, ouvimos o que é o estrangeiro, e nós aqui damos continuidade ao que é português, não ouvimos o estrangeiro, mas damos continuidade ao que é português, o antigo que foi trazido pela primeira geração. Mas não fizemos um update, não é? A gente não continuamos a atualizar-nos no desenvolvimento do que está a acontecer no nosso país. Pois, pois. E aí eu entendo que foi falha nossa naquela altura não continuarmos a dar uma atualização do que acontece. É óbvio que a música portuguesa lá, agora neste momento, é muito, muito diferente do que havia. Como o senhor disse muito bem, já temos rap, temos rock, temos mil e uma maneira de cantar e exprimir-se e tudo, até já cantam em inglês e tudo, portanto, trazer essa nova adaptação para cá vai ser difícil, mas temos que a trazer. O futuro depende disso. É porque os jovens, só para dizer, os jovens dessas idades, ou ainda mais novos, como tu sabes, e eu falo relativamente aos Açores, mas também eu mesmo em Portugal continental e na Madeira, quando vão aos Açores, a Portugal continental ou à Madeira, se vão a uma festa de um município, quase sempre as músicas são rocks e raps, mesmo em português, é o Chutes e Pontapés, é o Rui Veloso, é o Paulo Gonzo, essa gente toda, e portanto eles veem isso lá, mas depois nunca veem no lado de cá, não é? Tal e qual, portanto, o futuro destas festividades, não digo um futuro próximo, não me atrevo a dizer que seja um futuro muito próximo, mas um futuro que não está assim tão longe também, vai ter que passar por isso, vai ter que passar por começar a trazer bandas mais recentes, porque também os chutes já não são novos, não é? Portanto, se os chutes não vierem cá daqui a 1 ou 2 anos, provavelmente não vem mais, não é? Portanto, e as bandas que nós estamos habituados a trazer cá às festividades e isso tudo têm que ser atualizado e eu sei que essa adaptação vai ser difícil. O primeiro ano vai ser difícil, o segundo vai ser menos e ao fim do terceiro e quarto ano começam-se a adaptar e penso que a aceitação vai ser melhor, porque isto vai depender da aceitação da comunidade aqui. Nós sabemos que mantemos as cantorias até estouradas, isso tudo, mas o povo demonstra que também quer um pouco diferente às vezes. Eu penso que, permitam-me dizer isto, eu penso que vou ser crucificado talvez amanhã, não sei. Eu penso que as direções das festas que também têm capacidade para isso, não é? Para trazer conjuntos de fora, que nem todas podem trazer bandas de Portugal, eu penso que eles têm que ser um bocadinho mais atrevidos, permitam, e experimentar um pouco, ser mais arrojados e tentar coisas diferentes. É óbvio que isto tem sempre custos, cada um sabe do seu orçamento, não é? Isto depende, mas eu penso que o futuro passa por aí e o futuro passa principalmente por fazer também uma atualização dos programas das festas. Portanto, se a continuidade da comunidade depende disso, a festa não pode ser só o bailarico e as sopas e a arrematação e a cantoria. Eu penso que vai ter que passar a ter uma parte cultural. Tem que passar a haver uma parte cultural, e quando eu digo cultural, haver não sei, um teatro que promova de outra forma outras coisas, uma revista, um momento de leitura, apesar da leitura ser um pouco difícil, porque nós não conseguimos, as pessoas não ficam atentas, é difícil, mas eu não sei, haver uma atividade que envolva crianças, olha, agora as crianças vai haver aqui, sei lá, uma gincana, não é como a gente chama lá nos Açores, não sei se aqui
nem sei qual é o termo em inglês para isso, mas uma gincana em que as crianças participam, até pode ser com os pais, e que tenha um pouco mais da surianidade nessa atividade. Promover a língua portuguesa, é importante, promover sempre a língua portuguesa, o que de facto e foi uma coisa que me impressionou e esqueci-me de dizer há pouco e tenho que dizer agora, impressionou-me também quando eu cheguei cá, que apesar de haver muitos jovens nascidos aqui ainda falam a língua, mas os filhos já está mais difícil de falar, e aí é que é a dificuldade da comunidade. Exato. Os filhos que vão começar, porque nascidos cá falam, mas os netos já deixaram de falar, dizem o avô, a avó, há exceções, como é óbvio, há exceções, muitas exceções, mas a continuidade da língua portuguesa era importante na comunidade, porque a gente, neste momento, todas as festividades acontecem com o dialeto português, mas a gente pode correr o risco daqui a 20 ou 30 anos já não se falar português e a gente ainda ter o bolo de leite e a arrematação e tudo, mas em inglês. Sim, 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 sim. As festas não estão para acabar, e acho que também o mesmo na Costa Leste. Na Califórnia as festas não estão para acabar, portanto podem ser transformadas, mas não se acabam. Aliás, eu ainda há pouco citei, portanto, num outro fórum em que estive presente, uma zona que é a zona de Clarksburg, onde o meu filho esteve numa festa do Espírito Santo, não foi há muito tempo, onde estavam supostamente, segundo aquilo que ele viu, entre 500 e 600 pessoas. Portanto, isso é uma cidade que, se a gente perguntar a portugueses em Clarksburg, a gente vai dizer, não sei, mas acho que não. Mas lá está, uma festa do Espírito Santo com mais de 120 anos de existência, não é? À beira disso, foi ali no fim do século XIX, princípio do século XX que a festa começou, e que, se nós formos atrás, portanto, há presença de portuguesa em Clarksburg em 1900, há 123 anos atrás, não havia 100 portugueses. Portanto, se a primeira festa teve só portugueses, deveria ter 100 pessoas. Hoje a festa com menos portugueses tem 500 pessoas, porque traz outras etnias e outros interessados. Mas e daí é que eu pergunto, para depois passar para o meu amigo Ilídio, é a questão, Zeto, porque os jovens aqui, e agora refiro-me aos do Funny Fun, como citando o meu amigo Padre Marta, portanto, aos jovens, 17, 18, 19, 20 anos, nas universidades, 24, 25, eles estão habituados a ouvirem rap, eles estão habituados a ouvirem rock, eles estão habituados a ouvirem este tipo de música e raramente a associam a um bom português, ou seja, portanto, português não é isso, português é eu dou passos para aqui, 3 passos para lá, é o vira, ou é chamarrita, ou é o bailarico, e eu acho, e queria saber a tua opinião como jovem ainda, quer dizer, com 40 anos, eu acho que é uma injustiça que a gente que estamos a fazer perante as novas gerações, que estão habituados, que a sua música é rock, que a sua música é rap, não lhes apresentar essa riqueza também na língua portuguesa. Pois, eu concordo consigo. Agora, a dificuldade aqui, que eu penso que eles vão recebê-la de braços abertos e vão adorar, eu tenho a certeza que sim. Agora, a dificuldade que eu vejo é como integrá-la neles, não é? Como é que vamos apresentar a eles esse rap português e música portuguesa e tudo aquilo que eles ouvem da atualidade americana existe em Portugal, nos Açores e no continente e na Madeira. Se calhar vamos ter que ver qual é a melhor maneira de apresentar. É óbvio que as festividades é a melhor maneira porque é para onde todos vão. Agora, como é que vamos fazer chegar lá? Aí é que está o problema, não é o ponto de interrogação, é como é que vamos introduzi-la nessas festividades. A minha maneira de ver é os programas são sempre uma festa na terceira dura uma semana. Uma festa aqui na Califórnia dura 3 dias, porque as pessoas, pronto, como a gente já falou, distâncias são grandes, as pessoas trabalham, é mais difícil. Há umas festas que até têm 4 dias, que é a quinta, sexta, o sábado e o domingo. Eu atrevo-me a dizer que se calhar devíamos acrescentar um dia, ou então uma tarde no programa, e chamar a tarde do Novo Portugal.
qualquer coisa do género. E mesmo que não venha fisicamente alguém do continente ou dos Açores, mas ter alguém que pudesse introduzir estas novas músicas, estas novas tecnologias, novas, tudo o que existe lá, e ter um dia do programa que era os Novos Açores, ou o Novo Portugal, ou qualquer coisa do género, em que fosse um programa dedicado aos jovens, e com a interação da juventude de lá, o que é que eles fazem lá, para a gente saber o que é que, o que é que estão a fazer lá, o que é que ouvem lá, não é? Eu peço permissão de dizer isto, o meu irmão tem um bar na Terceira, em que a última vez que eu fui lá e disse assim, Délcio, imagina, vejo ninguém da nossa idade, ele diz, pois isto é tudo gente nova, ainda conhecia uma música que fosse e não sabia nada, portanto, eu penso que a gente tem que trazer isto aqui, para as pessoas verem o que é que nós ouvimos lá, o que é que fazemos lá, porque neste momento nos bares lá e nas supostas discotecas ou qualquer coisa do género, não sei o que chamar, não há música que a gente ouvia no meu tempo. Isso aí, como eu sou disso, eu tenho 40, estou early 40s, não é? 40 e poucos, e não ouvi nada daquilo que eu ouvia no meu tempo, não é? Portanto, eu penso que esta nova música, nova tudo, numa tarde em que a gente podia dar um nome, e não só uma localidade, em todas as localidades aplicarmos a mesma situação, até podíamos criar um grupo, sei lá, 2 ou 3 pessoas envolvidas nisso e que fossem lá, e aquela tarde, não tirando todas as atividades que eles têm no seu programa, mas acrescentando mais uma, e ver se aqueles jovens dos 15 aos 20 e tal têm interesse em ir lá e ver como é que aquilo funciona. Eu penso que seria uma ideia boa para a gente aplicar nisso. E ainda bem que falaste de Novo Portugal, porque cabe bem agora, ao passar a bola para o Ilídio, sobre as Exatamente. coisas novas. Exatamente. Acontece que, só um parênteses muito pequeno, anualmente em Massachusetts levam a efeito isso que o Zeto acaba de dizer, ou seja, uma noite por ano vem Chute, vem o Bonzo, vem artistas mais evoluídos musicalmente, GNRs, e a casa está cheia. Aproveitam para mais ou menos premiar quem escreveu uma música diferente aqui, quem cantou ou quem é um artista que seja conhecido, mas que não tenha ainda passado a fronteira do Oceano Atlântico, e fazem isso anualmente, e as casas estão sempre cheias. Isso do orçamento, quando não se quer pagar muito, geralmente também não se tem uma audiência, e quando a audiência pode pagar 50 ou 100 dólares, também podem trazer as pessoas que querem trazer. É sempre o que é que vem primeiro, a galinha ou o ovo, não é? É sempre um dilema. Mas isto é só para lhe dar uma chega daquilo que o Zé acaba de dizer. Mas, anualmente, e com artistas convidados e de renome, levam a efeito em Massachusetts. Portanto, é uma prova evidente de que isto pode ser feito. Portanto, é feito lá acima, podiam fazer, sei lá em cima é sempre em março, podiam fazer, sei lá, em outubro, na Califórnia. E assim já diversificava um bocadinho. Bom, mas agora... O Ilídio estava-se a referir aos IPMAs, não é? Exatamente. Por acaso eu tive o prazer e a sorte de assistir a 3 deles, e vim com a ideia de que queria fazer aqui na Califórnia também. Então está a ver, é que o cabelo branco, o cabelo branco é saudade, isto dizia o poeta, mas eu digo que isto porque isto a verdade não é verdade lá para a lista, são provas evidentes de que realmente há apetite para música e para assuntos diferentes, que passam a ser também um pouco culturais, sem ser aquela música repetitiva, de que eu não lhe quero dizer o nome, mas vou ter que dizer, daquela música que é apelidada de Pimba, que não tem, de música não tem absolutamente nada, e eu felizmente pertenço a uma família de maestros, no Conselho Avô, meus pais, o pai e os meus tios foram todos maestros de bandas, portanto eu estou à vontade para dizer que posso classificar mais ou menos
a música pimba de ser uma música que de música tem pouco ou nada. Bom, vamos passar, meu caro, as entidades políticas e diplomáticas portuguesas, isso é um assunto que sempre me toca. E também nas regiões autónomas, claro. Gosto muito de falar agora no Novo Portugal. Vão lá muitos imigrantes, muitos americanos, vão lá muitas pessoas para lá residir, e o slogan tem sido, já desde finais de 2021, eu assisti aqui em Miami a um desses colóquios, um secretário de Estado dizia então, Portugal, it's open for business. Ok, realmente é um slogan importantíssimo, nós estamos abertos, como aliás há uma companhia aérea que também diz, esperamos de braços abertos. É tudo muito bonito, isso é muito bonito, mas quando as pessoas chegam, por exemplo, às 5h30 da manhã, que é mais ou menos quando chegam os voos todos, e está uma pessoa a atender no guichê da imigração, não é? E estão pessoas de voos de N sítios, e estão ali 1, 2, 3 horas. Portanto, Portugal está open for business, mas é só depois, talvez, do meio-dia, porque antes do meio-dia é um problema. Bom, mas quando se ouve realmente falar do Novo Portugal, da Nova Madeira, dos Novos Açores, como é que o Zeto vê esse discurso, com esse tom? Porque em Portugal e nas regiões temos problemas muito sérios. E, claro, continuamos a estar, infelizmente, e lamento ter que dizer, em alguns números que mostram que ainda continuamos no caldo da Europa. E, desculpem, são os dois dos Açores e eu não tenho os problemas, particularmente nos Açores. O que é que achas, Zé? Mas não peça desculpa, porque é verdade. Aliás, os Açores estão na pior situação em analfabetismo, em violência doméstica, em muitas coisas, na pobreza. Portanto, na realidade, é verdade o que lhe diz, claro. Estamos, e apesar de sermos de lá, nós até gostaríamos de não estar nessa situação. Não é? Mas a pergunta é para o Zé, obviamente. Mas obrigado por essa. Eu não queria ser direto, tão direto, mas realmente é. O que é que o Zé Carvalho pensa? Pois, na realidade, o que o professor disse, o Sr. Diniz disse é verdade. Mas quando quando fazem esse discurso, eu particularmente eu não gosto. Eu pessoalmente não gosto, porque e eu vou falar novamente na comunidade em que eu estou integrado e da maneira que eu vejo nos 7 anos que estou cá, porque eu, quando saí de lá já havia um novo Portugal e um novo Açores, não é? O discurso já vem, não é de agora, já vem há 7 anos atrás ou mais. A comunidade aqui são pessoas que viajam, e quando eu digo aqui na Califórnia, nos Estados Unidos todos os açorianos vão, todos os portugueses vão ao Portugal continental, aos Açores, à Madeira, portanto viajam. Têm conhecimento da realidade. Nós sabemos que Portugal evoluiu, nós sabemos que os Açores evoluíram, nós sabemos esse novo Portugal, esse novos Açores, mas houve aquela evolução, mas depois ficou algumas coisas para trás, como o Luís disse, e disse muito bem. Portanto, ok, venham cá investir, está bem, mas isto não, a gente não pode chegar aqui e ali a uma empresa e dizer, olha, vai ali investir aos Açores, está bem, não é só assim. Portanto, penso que existem condições, sim, existem. Eu penso que os Açores, e não é por ser açoriano, não é? Mas eu penso que os Açores, estrategicamente, e já não é de agora, já é de há anos e anos atrás, desde a Segunda Guerra Mundial, se não me engano, são estrategicamente uma posição importantíssima para qualquer ponto do mundo, ainda por cima estamos no horário GMT 0, não é? Portanto, o horário começa nos Açores, por um lado começa a acrescentar, para o outro lado começa a diminuir. Portanto, eu vejo os Açores como um potencial sítio para o governo, se quer chamar os novos Açores, temos as condições ideais para empresas como Google, como Facebook, que têm call centers nas Filipinas, em que falam um inglês medíocre, que a gente inquieta-se para ouvir falar, para os entender quando temos problemas. Penso que seria o lugar ideal, com pessoas que têm, que a gente quer não, nós nos Açores falamos bem a língua inglesa, portanto, não, eu penso que o potencial passa por aí. Do novo Açores, do novo Portugal. Somos uma região ecoturística em que as pessoas procuram muito isso.
Portanto, os Açores estão para promover, não é necessário porque eles promovem-se por si próprios. Agora, o novo Portugal, o novo Açores, bem, eu penso que para a gente falar nisso tem que resolver os problemas internos primeiro, não é? Exatamente. E primeiro, antes da gente levar os de fora lá, vamos melhorar o que temos cá, para depois os de fora não chegarem lá e dizerem assim, epá, afinal isto é publicidade enganadora e Enganadora. não é? Apesar de Portugal está no top dos países melhores para se reformar, para as pessoas reformarem, e os Açores está no top das melhores ilhas do mundo para se visitar ou viver. Portanto, isto é um contrassenso, não é? mas é verdade, é um contrassenso real, em que estamos no paraíso, e o paraíso é apetecível para todos, não é? Desde o início dos tempos. Portanto, mas temos que resolver internamente o que se passa lá. Temos que resolver internamente todos os problemas que existem. Eu penso que há que haver um melhoramento nos salários dos trabalhos, porque é impossível, e isto é de conhecimento geral, não é? O ordenado mínimo é baixo. Somos o ordenado mínimo mais baixo da Europa, talvez do mundo inteiro não. No mundo inteiro não é, porque existem países piores do que nós, infelizmente, infelizmente, mas no índice da Europa somos o ordenado mínimo mais baixo, ou dos mais baixos, e infelizmente o custo de vida aumenta todos os anos exponencialmente e os ordenados não aumentam exponencialmente. Portanto, é um problema que tem que ser resolvido com urgência, tem que dar mais qualidade de vida às pessoas, porque com qualidade de vida, eu sempre... Não sou um gestor, mas sempre ouvi dizer que a circulação do dinheiro é que gera riqueza, não é? Riqueza. Portanto, os Açores com o circular do dinheiro gera a riqueza, porque um casal que ganha um ordenado mínimo, se ganhar mais um pouco, vai ter mais condições de ter outras condições de vida, não é? Portanto, eu penso que o novo Portugal e os novos Açores e a nova Madeira passa primeiro por regularizar as dificuldades internas para depois vir ao exterior e convidar a irem para lá, não é? Portanto, temos que ter um bocadinho de atenção nisso, porque nós temos as condições ideais, perfeitas. Nós temos aliás, Lisboa tem o Web Summit, não é? Ou Portugal tem o Web Summit, que é nós agora consideramos Portugal o Silicon Valley da Europa, não é? Portanto, se nós temos condições para isso, temos que ter condições para melhorar o que não está bom. E eu penso que tem que partir daí para podermos convidar e convencer a investirem em Portugal e nos Açores, porque passa por aí, senão não vamos chegar a lado nenhum e daqui a 20 anos vamos estar com a mesma conversa, os Açores não são os mesmos de há 20 anos atrás, pois há 20 anos dissemos isso, agora já são 40, e assim sucessivamente. Muito bem, era isso. Era isso mais ou menos que eu estava à espera que respondesse, porque tem sido tão claro nas suas respostas, tinha que ser mesmo isso. Muito obrigado. E na realidade, portanto, para quem ouve com os novos, as novas tecnologias e as pessoas de viagem, como tu disseste muito bem, viajam particularmente para as suas terras, não é? Ou as terras dos seus pais, para o norte de Portugal, essencialmente, muita imigração do norte de Portugal para a costa leste, também do sul, mas muito do norte de Portugal, muito de algumas ilhas também dos Açores, não é todas, mas algumas ilhas, mais do que outras, e também da Madeira. E eu ouço isso quando as pessoas regressam, dizerem, ou vê-se no Facebook, não é, onde a gente todos mexerica, vê-se, portanto, dizer, portanto, estou aqui, estou no paraíso. Eu tenho muita dificuldade em aceitar a minha linda ilha, que é a mesma do Zeto, como um paraíso, quando eu conheço pessoas a ganharem 600 euros
e não é paraíso nenhum estar-se e muitos com menos até, em alguns anos atrás. Portanto, não se está num verdadeiro paraíso quando, com o custo de vida que temos nos Açores e em Portugal também, a mesma coisa, quando as pessoas, portanto, chegam, portanto, a Viana do Castelo, estão no paraíso, ou numa vila qualquer ou aldeia de Portugal, estou no paraíso. Antes de dizeres isso, pergunta, por favor, a quantas pessoas estão a ganhar 600 euros e se é de facto um paraíso viver numa terra onde se ganha apenas 600 euros. Portanto, o paraíso tem que ser igual para todos, ou então se é só paraíso para mim e não é paraíso para quem lá vive. Se é paraíso para mim durante 3 semanas que vou lá de férias, mas não é paraíso para quem lá vive as 52 semanas do ano, é uma grande chatice, não é? Não, para esses é um purgatório. Para esses é um purgatório. Um purgatório. Sim, sim, é paraíso, para quem... E as 3 semanas, meu caro, passam rapidamente, porque Claro, o bolso vai mais ou menos bem recheado e a conta bancária também. O que não claro, acontece com essas pessoas todas. Como sabe, claro. a minha carreira de bancária põe-me à vontade de dizer e tocar nessa ferida. É uma ferida enormíssima. Não, e Portugal, não é só os Açores, é Portugal na Não, não, sua não, 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 generalidade. não. Portugal, na sua generalidade, quase metade da sua população ganha o salário mínimo. Exatamente o mínimo. E se o salário mínimo fosse 1.300 euros, ok, portanto, mas o salário mínimo é o quê? Corrigem-me vocês, mas acho que é 600 e tal, não é? 700, Mais não ou é? menos, por aí, por aí. Tá, E o que é está, importante é que no mesmo dia em que dizem que aumentaram o salário mínimo de 650 para 675, vêm nas primeiras páginas de todos os jornais os milhões de euros que os bancos lucraram. Portanto, claro. aí qualquer coisa que não bate certo. Bem, vamos terminar. Nós tínhamos prometido ao Zeto e a todos os nossos convidados sempre 1 hora, mas este foi além de 1 hora e porque temos um bom conversador, não é? No outro lado, Ilídio. Muito Mas, bom. Zeto, terminando portanto, agradecendo obviamente a tua participação, o teu tempo, a tua dedicação, ainda recentemente tivemos um encontro muito interessante com jovens da tua idade e outros mais novos e outros menos novos, mas todos eles entre os, acho que o mais novo 29, 30 anos e talvez o mais velho 45, 46, e em que eles, portanto, se mostraram. Temos é que muitas vezes os ouvir e às vezes também dizer-lhes algumas coisas que possam não ser muito populares, mas que eles até aceitam. Portanto, muito obrigado pela tua liderança. Acho que no Conselho de Diáspora Açoriana dar-te-á papel para fazer muitas coisas aqui e obviamente sabes que o PBBI e a Palcos também podem ser parceiros em muito isto, e aliás convém dizer, e eu gostaria de dizer que para além do Zeto, como ele disse, há outros, são 5, não é, de vocês na diáspora pelos Estados Unidos, e um desses é a nossa chair da Palcos, a Catherine Soares, que é também conselheira pela zona aliás, representa o resto do país, mas vive, como a gente sabe, em New Jersey. Mas eu, portanto, gostaria, como, portanto, o imigrante recente, como ligado a várias vertentes, se tu pudesses se tu pudesses pegar, portanto, abrir uma espécie de bola mágica, digamos assim, e de lá saísse o tal gênio que dá os três, portanto, desejos que as pessoas têm. Duas ou três questões que tu gostarias de dirigir, digamos assim, quer seja ao Governo da República, quer seja ao Governo das regiões autónomas, que tu gostarias de ver implementadas, que na tua perspectiva seriam importantes para a nossa diáspora. O que é que tu dirias? Quer a um, quer ao outro, ou aos dois? O que é que tu gostarias de ver, e neste caso não só como conselheiro da diáspora, mas como cidadão, um cidadão que portanto que está a viver nos Estados Unidos da América, mas que viveu, portanto, a vasta maioria até há 7 anos atrás, nos Açores e portanto conhece agora a realidade dos dois lados. O que é que achas que quer a República, quer as autonomias podiam fazer para as suas diásporas? E 2 ou 3, quer dizer, porque se a gente pedir 6 não se vê nada, se a gente pedir 3 talvez se veja um, não é? Pois é, isso mesmo. De facto, aquela reunião que nós tivemos foi interessantíssima e tenho tido imenso feedback de todas as pessoas que estiveram reunidas connosco, Sr. Denis, desde que cheguei cá,
há muitas dificuldades aqui que precisavam de ser revistas, mas eu penso que a gente não deve começar pelas mais difíceis, eu penso que a gente deve começar pelas mais fáceis, porque depois de se dar caminho a uma, eu penso que as outras serão mais fáceis, as mais difíceis tornam-se um pouco mais fáceis, porque já se abriu um caminho, não é? Enquanto não abrir aquele caminho, não é fácil. E falamos naquela reunião, e eu vou voltar às minhas ideias. Portanto, a primeira, a gente já falou, já debatemos numa pergunta atrás que falaram comigo, é o consulado. Portanto, um dos objetivos é de facto resolver o problema do escasso ou escassa disponibilidade de atendimento no consulado. Portanto, e eu há pouco já apresentei também a solução, ou uma possível solução, nem sei se é viável ou não, mas se não for viável, que seja o início de uma solução, não é? Portanto, um dos problemas, ou dos três que eu pediria ao Gênio, era resolver o problema do consulado. O segundo, eu vejo isto de uma maneira, talvez seja, ainda acredito em muitas coisas talvez, mas eu gostaria de aproximar mais os jovens da nossa cultura, não só através das festividades, mas através do que acontece na atualidade nos Açores e em Portugal continental no geral. E eu já sugeri isto uma vez e é uma das minhas ideias, os jovens e as crianças que já não falam o português ou não entendem, os programas culturais da RTP Açores terem legendas em inglês, porque é uma maneira de os jovens manterem-se atualizados e ouvirem um jornalista a falar português com a legenda em inglês, acabam sempre de captar alguma coisa, 3 ou 4 palavras que ouvem os pais a falar e isso assim. Eu acho que é uma maneira de incentivar eles a ouvirem a língua portuguesa e a terem aquela tradução com legenda em inglês. Portanto, eu sugeria os noticiários e os programas culturais. Não precisa ser no horário nobre deles, porque ninguém vê aqui a esta hora, não é? Eles estão com o noticiário lá ao meio-dia, nós aqui são 5 da manhã, não vemos, não é? Mas à noite, quando a RTP põe programas repetidos, em vez de repetirem um jogo de futebol, e perdoem-me, amigos futebolísticos, mas repetirem o noticiário, um programa cultural, em que aqui sejam 5, 6, 7 da tarde, 8 da noite, que eu penso que seria muito interessante para os pais e para os filhos, ou netos, ou quem seja do agregado familiar. Portanto, eu achava que era interessante, porque era uma maneira de... Porque quando a gente começa a ver uma coisa em português, a primeira coisa que os rapazes fazem, vão-se embora da sala e vão para os seus tablets e para os seus telemóveis e brincar e jogar, isso assim. E se for uma coisa que tem uma legendagem em inglês, talvez os atraia e fiquem ali. Olha, vê aqui com o pai as notícias dos Açores, vamos ver o que é que aconteceu. Olha, na Terceira houve isto, olha, em São Miguel houve aquilo. E eles entendem porque eles estão a ler. Portanto, eu penso que seria crucial a legendagem em inglês. Não será a solução, mas não será uma solução para eles voltarem a falar português, mas será uma solução para eles se manterem interessados nas suas origens e atualizados com o que se passa nas suas origens. Portanto, é uma coisa que eu penso que seria boa para a comunidade. Outra coisa também que eu tenho em tempos, e outra vez, todas estas soluções é para aproximar os jovens, para manterem as raízes e para manterem a cultura. E falou-se também naquela reunião que eu penso que é haver um intercâmbio, e mesmo que não seja um intercâmbio de troca entre Açores ou Portugal e Estados Unidos, porque às vezes os custos são muito mais avultados, mas um intercâmbio em que se faça aqui agora só me está a vir a palavra em inglês, peço perdão, mas isto... Mas vem em inglês. Camp, É um campo de férias, exatamente. Um campo de férias, obrigado. Um campo de férias em que
em que nós pudéssemos acolher todos os jovens que quisessem se inscrever. Teríamos que fazer por divisões etárias, não é? Dividir por idades, mas e com atividades pedagógicas durante a manhã, por exemplo, e à tarde depois atividades com jogos, mas os jogos tradicionais aos jogos portugueses, não é? De cultura portuguesa. Portanto, para não ser só a pedagógico e o dia inteiro, e aí também a gente não os convence a vir. Penso que um campo de férias, mesmo que não seja lá, que seja cá, mas que tenha pessoas que tiveram instrução para a pedagogia de manhã, e depois à tarde, eventos, desafios, competições, porque os jovens são competitivos hoje em dia, gostam sempre de uma competição, e no fim um diploma a cada um para marcar a presença. Eu penso que isto seria um bom começo para a nossa comunidade, dar continuidade à comunidade. Os jovens, um miúdo, eu estou a imaginar um miúdo com 10 anos, vai ao primeiro ano, se ele que está, garantidamente vai o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, até o 16º aniversário dele, garantidamente leva colegas consigo, porque se for uma coisa bem feita, uma coisa que tenha estrutura bem organizada, eu penso que podemos dar o início de um pouco da garantia do futuro da nossa cultura aqui nos Estados Unidos. Muito importante nesse campo de férias, é óbvio que é a parte da manhã, que é a pedagogia, ensinar umas palavras em português, os números, um bom dia, uma boa tarde, sei lá, ensinar um pouco da língua, ensinar um pouco, sei lá, tantas coisas, animais, começar do básico até um pouco mais... com crianças mais com mais experiência, que falem mais um pouco, não é? Portanto, eu penso que isso é um projeto que seria de fácil execução. Todos estes projetos que eu falei são de fácil execução. Talvez o Consul seja o que tenha um pouco mais de dificuldade, mas os outros são de fácil execução. Eu penso que o governo tem todo o material e eles têm tudo para fazer com que isto aconteça. Portanto, é óbvio que precisamos do apoio deles, não é um apoio monetário exagerado, porque se não for para transportar as crianças para lá, nós fazemos aqui, e eu tenho a certeza que as famílias concordariam em pagar Claro. uma inscrição, não é, para o campo de férias, nem que seja só para pagar a comida que os miúdos comem, mas eu também... E os pais pagam para campos de férias de beisebol e de balé e de piano e essas coisas todas. Estão habituados a pagar um campo de férias normalíssimo que existe aqui nos Estados Unidos. Eu tenho a certeza que eles iam ter muito mais prazer e muito mais gosto em pagar com um campo de férias português nos Estados Unidos. Eu acho que seria uma ideia inovadora e penso que seria depois até exemplar aqui na Califórnia para outros estados também fazerem. Sim, aliás, a Luz América faz um campo de férias, é sempre numa universidade e tem um fim específico que é não só promover a língua portuguesa e as culturas lusófonas, mas ao mesmo tempo também incentivar os jovens a conhecerem a universidade, para quando chegarem aos 18 anos já saberem como é que a vida funciona na universidade e não ser assim um papão, digamos assim, para entrar para a universidade. Mas eu penso que essas coisas devem ser cada vez mais, tal como o consulado, descentralizadas, ou seja, a Califórnia e o mundo, deveria haver 3 ou 4 campos de férias, porque é muito difícil um pai ir, portanto, de Los Angeles para um campo de férias ou mandar um jovem para Monterrey ou São Francisco e vice-versa. E o mesmo na Costa Leste, portanto, quer dizer, na Nova Inglaterra, portanto, New Jersey, Nova York e na Flórida, e a parte lúdica, a parte dos jogos, a parte, portanto, porque para além, por exemplo, de futebol, também temos futebol de praia, não é? Portanto, e eu não sou bom jogador de futebol, mas eu já agora
apresento a minha candidatura formalmente para ir para o campo de férias da Flórida, numa belíssima praia ali perto do Ilídio, para ensinar futebol de praia, portanto, que é uma tradição que a gente tem em Portugal, não é? Será muito bem aceita essa sua oferta e será bem acolhido, só que com certeza vai ser meu assistente, porque eu serei o treinador principal. E uma coisa é certa, eles ao terminarem aquele campo de férias e aquela horinha na praia, podem não ser bons jogadores de futebol, comigo e com o Ilídio, mas no fim serão todos esportistas, isso será mental. São portistas, senão não voltam para o próximo, para o ano seguinte. Aí vamos ter competição no campo, é bom, a competição é saudável. Uma das suas ideias foi essa, que competição, competir, e as crianças gostam de competir, e ao competirem não fazem outras coisas. É verdade, é verdade. E o objetivo disto, se permitem 30 segundos, é tirar as novas tecnologias, não é? Retirá-los daquelas novas tecnologias que ocupa 90% do tempo deles neste momento. Portanto, o campo de férias era principalmente para olharem para a realidade, verem como é que as coisas são na realidade, em vez de ser num dispositivo eletrónico. Pois, mas Zé, tu olha, só para te dizer que eu vi um bocadinho das São Joaninas, que é as grandes festas da Ilha Terceira, que começaram hoje com o desfile, e não eram jovens, não eram criancinhas, eram gente da minha idade, e o desfile estava a passar e eu estava um telemóvel assim, portanto, eu acho que o bicho pegou em todos. Pegou. É triste, mas é uma realidade. É uma triste realidade. O bicho chegou a todos, mas pronto, são excelentes ideias, obviamente, e eu penso que muitas vezes é importante que a gente olhe um bocadinho ao país, e neste caso, como é, obviamente, as nossas vozes, é um projeto de uma organização nacional, a Palcos, com uma organização que é académica, o PBBI, e pensar junto da nossa comunidade, que a nossa comunidade está muito dispersa e, portanto, não podemos fazer um campo de férias, por exemplo, usando esse exemplo, numa cidade e se for sucesso ou não for sucesso, dizer, foi sucesso ou não foi sucesso e tal. Acho que temos que tentar em várias zonas, quer dizer, os jovens da Flórida têm tanto direito a aprenderem como os jovens do sul da Califórnia, como os jovens do Vale de São Joaquim, como os jovens de Fall River, mas também os jovens de outras zonas de Massachusetts, onde há menos portugueses, não é? Eu penso que essas coisas até podem ser feitas com as escolas americanas em todos os estados têm dinheiro para atividades extracurriculares e programas do verão. É uma questão de a gente trabalhar isso um bocadinho e de as entidades portuguesas também acreditarem no potencial da diáspora. Eu não tenho tempo para conversar disso, mas eu concordo com, obviamente, e acho que também o Ilídio, a questão da RTP, a gente já tem falado tanto na necessidade das legendas serem em inglês para não ofender a língua portuguesa, não ofende ninguém, e ao mesmo tempo os jovens, não são os jovens, os americanos que estão interessados em Portugal podem ver o telejornal da IRTP. Mas também a questão e isso vai ser o meu cavalo de batalha até morrer, pode ser amanhã de manhã, mas também pode ser daqui a uns anos, ou seja, os próprios noticiários em Portugal, a RTP, num país de imigrantes, de um país que tem mais de 5 milhões de pessoas a viverem fora, deveria ter uma notícia todos os dias sobre a diáspora. Tal como tem todos os dias várias notícias sobre o futebol, deveria ter, e várias notícias até demais sobre a política, a gente fica fartos, é um bocadinho, é uma hora de telejornal às vezes e quase 30 minutos é a política, temos que ouvir todos os líderes parlamentares, o que é que eles pensam disto e daquilo. E por que não uma notícia de 2 minutos, que é normalmente o que elas ocupam, 2 a 3 minutos sobre a diáspora. Um português na Alemanha, um português na Flórida, um português na Califórnia, um português em África, todos os dias. Se somos um país que acredita na sua diáspora, não há razão para não haver 365 notícias por ano sobre a diáspora. Acontece, meu amigo, que esse não é cancro, porque eu também gosto muito de futebol, são os únicos que pagam o tempo de antena de todos aqueles comentadores que estão lá. E esses comentadores que estão lá a comentar estes tipos que se repetem-se uns aos outros,
infelizmente nunca saíram ou nunca tiveram grande apreço pela diáspora que está fora de Portugal. E isso é, talvez uma das maiores lacunas. E também, quando falamos na falta de apoio à diáspora, vem sempre que as nossas entidades governamentais, passadas, presentes e infelizmente futuras, pecam sempre pelo defeito, não são capazes de dar a mão ao palmatório e dizer que nós precisamos muito da diáspora que está fora de Portugal, da diáspora que está em França, na Alemanha, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, mas custa um bocadinho dar a mão ao palmatório porque não dá votos, com certeza é capaz de ter por isso. Bom, meu caro, Zé Carvalho, Zeto, foi um prazer conhecê-lo, embora virtualmente, mas gostei muito. E agradeço a sua frontalidade e clareza nas suas respostas. As nossas perguntas foram realmente um bocado mais ou menos dirigidas para aquilo que nós pretendíamos, mas que foram de certeza absoluta entendidas por quem estimadamente também sempre nos acompanha nestes webinários. E eu vou só lhe dizer uma coisa que aprendi há muito tempo. Essas suas ideias, eu gostava de lhe dizer que quem tem ideias não é idiota. Não se esqueça nunca disso. E eu agradeço em meu nome pessoal e da Palcos a todos que nos têm acompanhado desde o início destes webinários, todos em português. Nós agora vamos de férias, mas prometemos voltar ainda com mais energia no final do mês de agosto. Ao meu caro amigo Didiz, obrigado por me convidar, por me ter sempre como moderador. É sempre um prazer e esta iniciativa tem sido realmente uma alegria fazer parte dela. Um grande abraço, muito obrigado, Zeto, foi realmente um prazer conhecê-lo. Não, parabéns também pela iniciativa e agradeço imenso o convite. Foi uma honra para mim estar presente aqui no nestas conversas. Espero que voltem. Espero que voltem, vão para férias, vai voltar. Não tem direito a muitas férias, atenção, as férias são curtas, ok? Não, obrigado, agradeço a todos. E espero que voltem com mais força e com convidados que possam transmitir tudo o que sentem. Eu fiz o melhor possível. E um bem-aja a todos. Muito obrigado, Zé, muito obrigado, Elídio, muito obrigado a todos que nos acompanharam, em nome do PBBI, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, em nome da Palcos, como disse o Elídio, em nome também do Conselho da Diáspora Açoriana. Obrigado, Zé, pelo teu serviço, obrigado pelo Conselho, é novo e obviamente que as novidades são sempre importantes, e muito obrigado a todos que nos acompanham, em nome, portanto, das instituições, em nome da comunidade. Estamos aqui para a comunidade. Voltaremos no fim de agosto com mais uma série de continuarmos de mais ou menos de 3 em 3 semanas com os nossos convidados, as nossas vozes, vivências portuguesas nos Estados Unidos. Um abraço para todos, até sempre, boas férias para todos. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado a todos.